Aos nossos alunos, boa tarde, graça e paz a todos. Trazendo aqui mais uma aula referente ao dia 29 de dezembro. E o nosso tema é sobre o cativeiro babilônico. O nosso professor Ednilson, ele ministrou para vocês em uma videoaula também a respeito do Reino Unido. E agora eu trago a vocês um pouco da história aí, fazendo um panorama aqui do cativeiro babilônico. Bom, para início de conversa, queridos, é necessário que vocês tenham as Bíblias aí prontas para poder ser consultadas, conforme as referências que nós vamos falando aqui. E lembrando, para que nós possamos fazer aquele exercício de catalogação, né? Colocar a nossa mente organizada por partes, dentro da linha do tempo, esses períodos da história do povo de Israel, mas também nós temos que prestar atenção nos personagens. E sobre o cativeiro babilônico, nós temos diversos personagens. Eu vou dar exemplo aqui, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, alguns reis que surgem também. Mas eu queria destacar na minha aula o profeta, que em hebraico nós chamamos ele de Irmiyahu, que é Jeremias. Então, Jeremias, este profeta, ele tem uma importância muito grande dentro desse cenário do cativeiro babilônico. E o interessante é que o livro de Jeremias é o maior livro da Bíblia. São 52 capítulos de muitos anos aí de profecia deste servo de Deus. E Jeremias, ele nasceu em uma família sacerdotal. Então ele foi criado dentro dos preceitos ali da Torá, exercendo o seu ministério sacerdotal com a família, apesar que ele era ainda muito novo, né? Mas ele estava como um aprendiz. E de repente Deus o chama para esse ministério profético. Jeremias, ele tinha a personalidade dele, ele era melancólico, era realmente um profeta que as pessoas chamavam ele de profeta do caos, porque ele não profetizou bênção para a vida, principalmente de Judá, os reis que ele acompanhou durante toda a sua vida, ele sempre tinha uma palavra de repreensão. Então, eu vou citar aqui algumas questões de Jeremias, e seria interessante vocês lerem o livro de Jeremias. Como eu disse, ele é o maior livro da Bíblia em conteúdo, mas é um livro também muito complexo na questão de linguagens figuradas, né? Essa linguagem figurada tem uma complexidade aí que os estudiosos dizem que realmente não é um livro fácil de se interpretar. Mas vale a pena, já que nós estamos aqui dentro desse contexto da aula sobre o cativeiro babilônico, Jeremias é um personagem muito interessante. Então vamos lá. Quando os reinos eles foram divididos, e aí vocês já sabem que 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram ao sul. Essas 2 tribos, Judá e Benjamim, passaram a ser conhecidos como Reino do Sul ou Povo de Judá. Enquanto isso, o Reino do Norte, essas 10 tribos, eles não tiveram nenhum rei. Dentre os reis que reinaram sobre essas 10 tribos, eles não tiveram reis que realmente obedeceram a palavra de Deus, que seguiram os preceitos da Torá. Eles foram reis maus e foram levados cativos primeiro
teve a incursão dos assírios e eles então foram cativos. Depois, os assírios foram derrotados pelos babilônicos e aí a Babilônia estabelece o seu império global, vamos dizer assim, naquela época, né, para o mundo que nós conhecemos biblicamente falando. Então a Babilônia estende aí o seu império para várias nações. E o Reino do Sul, Judá e Benjamim, essas duas tribos, continuam supostamente livres, mesmo debaixo de uma regência babilônica, porém eles tinham liberdade de culto, eles tinham os seus reis que faziam ali a sua gestão sem nenhuma interferência babilônica, contanto que eles pagassem os seus tributos e obedecessem ali os limites que a Babilônia impôs sobre esses reinos conquistados. Todavia, nós chegamos a um momento da história do Reino do Sul, aonde destaca-se o rei Josias. Por quê? O rei Josias foi o último período de prosperidade e de paz para o Reino do Sul. Depois que o rei Josias morreu, e morreu precocemente, assume o seu filho, Jeoacás, e esse seu filho, ele não foi bem visto pelo império dominante. E ele foi logo trocado por um parente próximo que é Joaquim. E este rei que ficou à frente do Reino do Sul, ele começou a dar ouvidos, ou a criar esperança de uma certa libertação a partir de um assédio do povo egípcio. Então os egípcios começaram a dar esta falsa impressão de apoio, de segurança para o Reino do Sul contra a Babilônia. Entra Jeremias no cenário. Jeremias começa então a profetizar a queda do Reino do Sul, o exílio para o cativeiro. E aqui vem uma coisa muito interessante. Veja que nós temos, eu vou citar, daqui a pouco eu vou citar algumas passagens para que vocês possam conferir, mas eu já quero adiantar aqui que estes anos de cativeiros que foram profetizados por Jeremias, isso faz um reparo da parte de Deus, por conta de que Judá agora está em falta com Deus por conta da injustiça social. Não era só a questão de idolatria. A idolatria também pesou, e pesou muito, porque eles se misturaram com os egípcios, fizeram fletaram, né, com as religiões egípcias e acabaram caindo aí na prática idólatra. Porém, o que mais pesou sobre eles, e aí vocês podem conferir lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, verso 20 e verso 21, que fala sobre a determinação de Deus, por que desses 70 anos de exílio. Né? E exatamente foi por causa do pecado, da injustiça social, porque Deus havia estabelecido, através da Torá, especificamente no livro de Levítico, capítulo 25, do 1 ao 7, fala sobre essa lei do ano sabático. Essa lei, resumidamente, era uma lei que estabelecia o seguinte: a cada 7 anos a terra deveria descansar. Então, se eles fizessem uso
da terra, plantassem, colhessem durante 7 anos. No 8º ano, eles deveriam, então, parar e deixar a terra descansar. E assim também, essa lei se estendia para a questão dos escravos. Os escravos servindo ali a casa deles por 7 anos. Depois dos 7 anos, esse escravo deveria receber uma carta de alforria. E isso não foi cumprido. Infelizmente, o povo de Judá, né, o povo de Israel, enfim, essa nação escolhida por Deus, formada por Deus, abandonou essa prática durante 490 anos. E olha que interessante, eles estavam em dívidas com Deus. Por quê? A cada 7 anos deveria descansar um, sendo que eles não descansaram durante 490 anos, não libertaram os seus escravos durante 490 anos. Se nós fizermos uma conta rápida e dividindo aí 490 dividido por 7, nós temos o número exato de 70 anos. Então, esses 70 anos de cativeiro foi um tempo de reparo da parte de Deus, até para a própria terra, né? A própria natureza. Então veja como Deus é zeloso por aquilo que Ele estabeleceu, as suas ordens, as suas leis, as suas alianças. E agora, voltando à questão da linha do tempo em relação ao cativeiro babilônico, nós temos aí períodos, né? 3 períodos deste exílio para a Babilônia. Não foi assim, de uma vez só que arrastou todo mundo, não. Então, a destruição de Jerusalém, por exemplo, ela se deu em 586 a.C. E Judá, ela vai para o cativeiro, né? O povo de Judá vai para o cativeiro babilônico por 70 anos. E esses 3 períodos a gente separa, e você pode conferir isso no seu livro-texto, lá na página 67, onde no ano 605 a.C., no reinado de Joaquim, houve esse primeiro exílio. E esse primeiro exílio ele foi marcado, vocês podem conferir isso também no livro de Daniel, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, houve um sequestro intelectual. Por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos eles eram príncipes do povo. Eram homens extremamente inteligentes, né? Eram jovens inteligentes. E a Babilônia, quando ela sobrepunha sobre qualquer país, eles extraíam desses países as suas riquezas, inclusive as riquezas intelectuais. E então eles levaram estes jovens, pessoas que realmente tinham uma habilidade incrível em diversas áreas, eles levaram para a Babilônia, para poder fortalecer o Império Babilônico. Depois, em 597 a.C., nós temos sobre o reinado de Joaquim, que também era conhecido como Jeconias, e foi o segundo exílio. Esse segundo exílio, você pode conferir lá em 2 Reis, no capítulo 24, verso 10 e 16, o templo foi despojado. Então, olha que interessante, no princípio eles não mexeram ali com as coisas sagradas, eles levaram algumas peças, mas mantiveram o templo, mantiveram o culto acontecendo, todo o serviço sacerdotal ocorrendo. Mas já nesse segundo período, houve um despojo, foram sequestrados, né, todas as relíquias do templo foram sequestradas e foram levadas para a Babilônia.
E aí nós temos um terceiro período de exílio que aconteceu em 586. Foi sobre o reinado de Zedequias. Você pode conferir isso também lá em 2 Reis, no capítulo 25, 2 Reis, do 8 em diante. E este reinado, né, de Zedequias foi um reinado muito conturbado, porque Zedequias ele também acabou criando uma falsa esperança em relação aos egípcios se levantando contra a Babilônia, porque a Babilônia impunha as suas regras de impostos, e impostos altíssimos, para poder manter aquele povo em certa liberdade religiosa. E Zedequias, então, ele se rebela contra os babilônicos e não quer mais fazer a sua parte. Surge novamente nesse cenário aí a figura de Jeremias profetizando e dizendo que a coisa ia dar ruim, ia ficar feio para o povo de Judá, que era melhor Zedequias se humilhar e que Deus pudesse então poupar, né, algumas pessoas, poupar ali a destruição da própria cidade, do templo, mas Zedequias não dá ouvido ao profeta, e pelo contrário, ele acaba até zombando do profeta, enganando o profeta que foi preso por algumas vezes, e nisso a Babilônia mais uma vez cerca Jerusalém, sitia Jerusalém, Jerusalém cai aí numa situação realmente de um problema muito grande, né? de escassez, de fome, de mortes, até que Zedequias ele acaba fugindo. Né? Ele foge da cidade de Jerusalém, mas ele é pego no meio do caminho, e quando ele é pego, ele é entregue a um dos reis que era favorável à Babilônia, né? Que tinha parceria com a Babilônia, e Zedequias, ele tem os seus filhos, todos os seus filhos mortos na sua frente, e ele teve as suas vistas vazadas, né? Ele ficou cego, furaram-lhe os 2 olhos, se cumprindo aí as profecias de Jeremias. E ele foi levado então para o cativeiro, cego, né? Morreu numa situação realmente muito triste. E com isso, Jerusalém foi destruída. Foram destruídas as muralhas de Jerusalém, e o templo de Salomão também foi destruído, né, trazendo aí uma vergonha nacional. Bom, eu estou, obviamente, resumindo tudo isso aqui para vocês, né? É necessário que vocês leiam livros como Crônicas, como o livro de Ezequiel, o livro de Daniel. São livros que estão relatando todo este período aí com detalhes, obviamente, muito maiores do que esses que nós estamos citando aqui. Como eu disse, nós estamos fazendo uma viagem panorâmica nesse período da história. Agora vem a questão do retorno, né? O retorno do povo de Deus de volta para Jerusalém. E esse é um período que também se deu por partes, porque a Babilônia ela sai de cena, o Império Babilônico perde força e entra o rei Ciro, né, que era do reinado Medo-Persas. Então os persas eles tomam o Império Babilônico, e através de Ciro o Grande houve aí o primeiro retorno
para casa, para Jerusalém, para suas terras, do povo de Israel. As tribos se perdem dentro do cativeiro, as tribos se perdem, porque muita gente fugiu, uns fugiram para o Egito, outros fugiram para a Ásia Menor, e as tribos, então, agora já não tem mais essa unidade entre elas. E então houve essa diáspora, né? E diante dessa diáspora, poucos vão querendo voltar para Jerusalém, porque Jerusalém ficou totalmente destruída, deserta. As pessoas intelectuais, as pessoas que tinham conhecimentos, os engenheiros, médicos, enfim, todos eles foram levados para outras nações, e ficou lá em Jerusalém poucas pessoas, pessoas pobres, pessoas que não tinham intelecto mais avançado, e isso empobreceu toda a nação de Israel de várias formas. Com isso, queridos, começa o retorno, então. Aí entra outros personagens, né, como Zorobabel, que se ocupou com a reconstrução do templo em 515 a.C., Esdras, Neemias. Então, esses personagens, eles vão surgindo, mas já nos contando agora a volta, né, o retorno para casa. E tem os profetas menores. Por que menores? A gente já sabe que são aqueles profetas que profetizaram por um tempo mais curto. Então, entre esses profetas, nós podemos encontrar Ageu, Zacarias e Malaquias, onde encerra-se o Antigo Testamento. Então, houve ali alguns decretos, como eu já citei, o decreto de Ciro, né, autorizando a reconstrução do templo em 538, o decreto de Artaxerxes para reconstruir a cidade de Jerusalém. E diante dessas histórias que vocês também podem conferir através dos livros proféticos, né, o livro de Neemias, por exemplo, que fala sobre a reconstrução da cidade, é muito interessante, muito rico ali em detalhes. E o Antigo Testamento, então, encerra-se com o livro de Malaquias. Depois nós entramos aí nesse período intertestamentário dos 400 anos de silêncio, que será assunto para a nossa próxima aula. Bom, você pode assistir quantas vezes você quiser este vídeo. Espero que tome proveito disso e não deixe de ler a Bíblia Sagrada. E pontuem aí as suas dúvidas, façam seus comentários e vamos interagindo por aqui. E se o ano ainda não virou para você, feliz ano novo, Deus nos abençoe e que possamos teologar muito em 2026, seja um ano de bênção, um ano realmente de prosperidade intelectual, espiritual e de serviço para as nossas vidas como servos de Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Shalom.